Você está trabalhando em ambiente extremamente frio, com muito calor, com barulho ensurdecedor, vibrando demais, com lixo, doenças. Preste atenção que esse vídeo é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar sobre insalubridade. Afinal de contas, quando é que o trabalhador ele vai ter ou não direito a receber o adicional de insalubridade? Será que os EPIs vão dar direito ao adicional de insalubridade ou não? Será que usando tudo direitinho vai receber mesmo assim ou não? Acompanhe esse vídeo que esse é o tema de hoje. A insalubridade ele vai ter 3 graus, 10, 20 ou 40%, grau baixo, médio ou alto. E isso aqui vai ter variação com base em critério qualitativo e quantitativo, ou seja, tem que ter a agressividade à saúde e mais o tempo de exposição dessa agressividade à saúde. Vai, em regra, ter esses dois pontos em conflito. Juntando as duas coisas é que o perito vai ter condições de saber se vai ser 10, 20 ou 40%. E quais são os agentes insalubres que vão prejudicar realmente a saúde? A ideia da insalubridade é indenizar o trabalhador pelo prejuízo à sua saúde, porque a pessoa vai viver menos, porque a pessoa vai adoecer mais rápido, porque a pessoa não vai ter uma qualidade de vida boa. Essa é a ideia por trás da insalubridade. É por essa razão que, independentemente de usar ou não o EPI, se existir o agente insalubre, se o trabalhador for ficar doente, for ficar com algum tipo de prejuízo, ainda que use os EPIs, vai ter direito ao adicional de insalubridade. Os agentes podem ser químico, físico ou biológico. Esses são os 3 tipos. O químico é aquele que você trabalha com tin, por exemplo, com arsênico, com venenos. São substâncias que, em regra, provocam câncer na pessoa. Quem trabalha com pó de sílica, por exemplo, pode ficar com câncer 15 anos depois que trabalhou com o pó de sílica. Quem trabalha aplicando veneno, muitas vezes se intoxica com o veneno, quando não, acaba desenvolvendo câncer diversos anos, até mesmo depois que já saiu da empresa. E é por essa razão que nessas situações do agente químico, se a pessoa adoeceu muito tempo depois que saiu da empresa, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição não vai correr, porque não tinha como o trabalhador entrar com ação indenizatória por ter adoecido em razão daquele agente químico se ele não sabia que iria desenvolver aquela doença. Por essa razão é que mesmo décadas depois de ter saído da empresa, vai ser possível entrar com a ação. Preste atenção nisso, porque muitas pessoas acabam deixando de ingressar com o seu pedido indenizatório porque acham que os 2 anos é o suficiente para tudo. E nem sempre os 2 anos será a regra absoluta. A questão do EPI é bem interessante nesse ponto aí do agente químico, porque da mesma forma que você nunca viu um supermercado de grande porte veneno ao lado de comida, é óbvio que a embalagem ela solta um pouco do veneno. Então, se está existindo liberação do veneno mesmo dentro da embalagem, então a pessoa que está fabricando, a pessoa que está transportando, a pessoa que está próxima a esse veneno, muitas vezes vai ter direito ao adicional de insalubridade, mesmo que esteja utilizando todos os EPIs. Então é preciso ficar muito atento ao que pode provocar coceira, irritação, dor de cabeça, língua seca, aos sintomas que a insalubridade desse tipo de agente pode provocar. Para que fique fácil você conseguir compreender, eu vou colocar aqui um trechozinho mostrando os agentes que comprovadamente vão provocar câncer em algum momento da vida se a pessoa ficar submetida a ela há muito tempo. Então, o arsênico, o chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicato, benzeno, fenóis, hidrocarbonetos. Se a pessoa trabalha com isso, certamente ela vai ter direito à insalubridade. Quem trabalha, por exemplo, com pinturas, principalmente a automotiva, que costuma ter chumbo na sua composição, o arsênico, essa pessoa provavelmente vai ter direito à insalubridade, porque mesmo utilizando aqueles respiradores 3M, é comum que quando eles assoam o nariz, saem partes de sangue, quando não de tinta. Aquilo mostra que a respiração absorvendo aquela substância. Também é comum esse pessoal sentir um amargo na língua, mostrando que a substância está sendo absorvida, porque a absorção dessas substâncias, ela não se dá apenas pela boca ou pelo nariz, ela também se dá pela pele. No agente físico, normalmente costuma ser o barulho ensurdecedor. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com um martelete, quebrando parede, furando buraco no concreto, quebrando pedra, além de ter a vibração, que é um agente insalubre, também vai ter a questão do barulho. E olha que interessante, às vezes o abafador não é o suficiente, porque o barulho, ele não apenas penetra por dentro dos ouvidos, o barulho, ele também entra pela captação óssea. E existem uns fones de ouvido extremamente caros, que é o fone de captação óssea. É um que você fica com a sensação de que está ouvindo o som em local ambiente, em local real. É como se ele tivesse vindo de todas as dimensões. Então, se o abafador não for o adequado, vai ter direito sim à insalubridade, mesmo que esteja utilizando aquele plug interno, por causa dessa captação óssea. O mais comum de tudo é a insalubridade em razão do frio extremo ou do calor extremo. Isso quer dizer que quem trabalha em ambiente
de câmara frigorífica, aquela que quando a gente respira, chega a sair um vaporzinho no nosso nariz, quando a gente respira fundo, chega dói dentro das narinas, então essa pessoa certamente vai ter direito à insalubridade a depender do tempo de exposição que ela fica. Porque se ela passar muito tempo, mesmo que esteja utilizando os EPIs corretos, que é o gorro, que é a meia de lã, a bota de plástico, o capote, mesmo utilizando todos os EPIs, 18 graus negativo, 10 graus negativo, se a pessoa passa muito tempo, ela vai ficar com muito frio lá dentro e isso prejudica a saúde dela. Os dedos começaram a ficar com terminações mudando de cor e isso vai mostrar que o frio está exagerado. Então certamente você vai ter direito à insalubridade. Os soldadores, em razão daquela luz intensa, quem trabalha com lasers, por exemplo, também tem direito à insalubridade, porque a luz ela faz com que a pupila ela dilate em uma intensidade muito grande. Isso prejudica também a visão da pessoa. De noite ela não consegue dormir direito, os olhos ficam secos. Observe que tudo é coisa que prejudica a saúde, prejudica a qualidade de vida do trabalhador. Já o agente biológico, ele vai ser extremamente comum nos hospitais, principalmente para quem trabalha em ambiente de UTI, porque na UTI a pessoa passa o tempo inteiro do plantão dela trabalhando com pessoas que estão sequeladas com alguma cirurgia, estão recém-cirurgiadas, precisa fazer a limpeza, a asepsia dessas pessoas. Algumas delas estão com doenças de contato, como a tuberculose, por exemplo. Então observe que existe uma possibilidade muito grande de haver a troca do vírus, bactéria, fungo. Observe que são os patógenos. Se existe a possibilidade da pessoa adoecer, então independentemente de ser um hospital ou ser outros trabalhos relacionados à doença, também será devido ao adicional de insalubridade. E outros locais poderiam ser, por exemplo, a questão de quem trabalha com lixo urbano, de quem trabalha limpando fossas e até mesmo o coveiro. Veja que quando a gente coloca essas situações, fica claro que é necessário haver uma gradação. É por isso que existe insalubridade em nível 10, 20 e até 40% do adicional sobre o salário mínimo, que pela Constituição Federal, vou deixar aqui o dispositivo de lei para você ver que o Supremo decidiu contra o trabalhador mais uma vez, era para ser um adicional em cima da remuneração, que é o conjunto de verbas que a pessoa recebe para o salário, e nunca do salário mínimo, porque o salário mínimo ele é proibido a indexação dele, a vinculação dele a qualquer coisa, mas o Supremo, prejudicando o trabalhador brasileiro, infelizmente mais uma vez decidiu contra o trabalhador brasileiro e botou para baixo esse direito que está na Constituição. 10% é algo mais suave. Critério médio e alto, que é 20%, 40%, são coisas mais graves. Observe que uma pessoa que trabalha na classificação de um hospital, ela não está num ambiente extremamente agressivo. Tem contato com a doença, mas não lá essas coisonas. É completamente diferente de um coveiro que vai trabalhar com ossos humanos. É completamente diferente de quem trabalha no setor de pacientes de contato, com tuberculose, serrácea, com aquelas doenças que normalmente a pessoa pega, é contaminada com facilidade. Veja que nessa situação do biológico, mesmo utilizando os EPIs, a pessoa ainda respira, tem aquelas brechinhas pela máscara, os ouvidos também tem mucosa dentro, o próprio olho é uma mucosa. Ninguém anda dentro de um hospital ou dentro de qualquer outro trabalho, em regra, usando uma roupa de astronauta. Então é normal que exista o contato com a pele, por exemplo. É por essa razão que mesmo utilizando os EPIs, muitas vezes vai ser devido o adicional de insalubridade. Principalmente em quem trabalha em ambiente que costumeiramente dá 20 ou 40% de insalubridade. O mais curioso é que, embora essa seja a lógica do adicional de insalubridade, o agente ele tem que estar claramente definido em norma. Só que agora na pandemia, por exemplo, o planeta todinho paralisou por causa da Covid, mas como a Covid não foi colocada em nenhuma norma dizendo que ela é um agente insalubre, seja de grau 10, 20 ou 40%, ainda não existe nada na norma que diga que Covid dá direito à insalubridade. Os nossos parlamentares, as pessoas que nós escolhemos para nos representar, tiveram tempo para criar aquele fundão partidário de 5 bilhões para gastar o nosso dinheiro, convencendo a população menos esclarecida a votar neles de novo. Mas curiosamente não tiveram tempo para criar uma norma dizendo que a Covid é um agente insalubre. Então pense direitinho em quem você vai votar, porque é a sua decisão que vai definir o seu futuro amanhã. Não adianta plantar abacate e esperar que nasça um coqueiro. Quem planta, colhe. Escolha direitinho o seu parlamentar. E ao invés de ficar só ouvindo aquele monte de promessa que todos eles fazem em época de campanha eleitoral, foque nos fatos. O que é que realmente fizeram? Será que poderiam ter feito mais ou não? Agora pega o pulo do gato. Na perna esquerda, ele tá parado! Durante todo o seu contrato de trabalho, vá pegando prova de tudo que aconteceu. Vá tirando fotografias do seu ambiente de trabalho. Se o ambiente é exclusivo, tem paciente em contato, tire foto daquela ala que normalmente tem uma plaquinha dizendo paciente em contato. Faça comprovação por WhatsApp, por e-mail, paciente em contato. Se está trabalhando fazendo limpeza de banheiro público, tire algumas fotografias. Se tem colegas seus que fazem a mesma coisa, pegue o contato dessas pessoas, telefone, Face, Instagram, e-mail, pegue tudo que for de contato
contato, porque se a pessoa perder o telefone, por exemplo, você vai ter condições de entrar em contato com ela de outra forma. Se alguém adoeceu, procure saber por que ela adoeceu, porque pode ser que já sejam oriundos do agente insalubre. E se essa pessoa adoeceu por isso, possivelmente você pode adoecer também. Então já pega o contato dessa pessoa, pergunta a ela se tu pode tirar alguma foto dessa prova do atestado dela em razão dessa doença, porque se tiver condições, você já vai coletando essas provas. Manda tudo isso para a nuvem. Não deixa nada só no celular, porque se o telefone quebrar, se alguém roubar, se por alguma razão você perder essas provas, lá no futuro, quando você precisar falar com um advogado, vai ficar difícil você conseguir comprovar o que você está falando. É extremamente comum, no dia da perícia, o pessoal maquiar as coisas, porque tanto o autor quanto o réu, em um processo, ficam sabendo no dia da perícia. Então preste atenção nessas provas, que elas podem fazer a diferença entre a verdade ou a não verdade. E você precisa ganhar com base no que acontecer lá. Se a empresa modificou a situação depois que você saiu de lá, é outra coisa. O perito tem que apurar a realidade sua, da sua época. É assim que você vai ter direito a receber o que lhe é devido. Gostou desse conteúdo? Dá um joinha, compartilha para alguém que você acha que trabalha no mesmo ambiente insalubre que você e lembre sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.